Vamos fazer a nossa oração, relaxar o nosso corpo físico, ficar numa posição que nos é mais confortável para poder fixar os nossos pensamentos nas coisas de Deus, na oração que vamos fazer, nos pedidos que vamos fazer, conectando com Deus, esse Deus que está dentro de cada um de nós, que está presente em tudo. Eu digo gratidão. Gratidão aos amigos espirituais, aos benfeitores, aqueles que vieram nos auxiliar nesse estudo. Gratidão àqueles que também vieram aprender conosco. Gratidão a Deus, nosso Pai, a Jesus, que nos oportuniza esses momentos de reflexão, de busca do autoconhecimento, para melhor desenvolver as nossas tarefas aqui na Terra, com vista a nos melhorar, a buscar o caminho do amor. Que essas energias que nós vamos, pela nossa vontade, pelo nosso desejo, nós vamos fazer surgir aqui, gerar, possam ser utilizadas em benefício daqueles que sofrem, que as nossas orações, os nossos pedidos possam ser encaminhados a espíritos em sofrimento, aqueles que estão necessitando e querendo se redimir, querendo buscar um novo caminho, que a espiritualidade possa acolhê-los e que eles possam seguir rumo à redenção ao Evangelho do Cristo. Que a vossa paz, o vosso amor permaneça entre nós. Que assim seja. Boa noite a todas e a todos. Boa noite, Alane. Seja bem-vinda. Obrigada. E vamos começar o nosso estudo desta noite. Na reunião passada, nós paramos nesse slide aqui. A vibração exerce ação idêntica à do magnetizador sobre o paciente. Alguém pode fazer a leitura dela e já comentar? Eu posso ler. Ok. A vibração exerce ação idêntica à do magnetizador para o paciente. A ciência ensina que a prece é uma emanação de puros fluidos por meio da qual amparo e força recebe, mesmo a seu mau grado, aqueles a cujo favor é ela feita, que é uma magnetização moral, operando-se à distância. Orar é emitir fluido sutis que, impelidos pela força da vontade, do amor, vão envolver aquele por quem se ora, esclarecer-lhe o espírito e esclarecê-lo. Então, aqui fala da vibração. É mais ou menos como o poder da prece, né? Mas creio eu que um pouquinho mais extensiva, né? Acompanhando, né, o pessoal para quem está fazendo a vibração ou para um grupo de bons sentimentos. Né?
Esse slide, inclusive, nós tínhamos começado a comentar ele, né, na semana passada, e ele fala sobre a ciência espírita. Então, a ciência espírita ensina, quer dizer, a pesquisa, né? Nós já temos a ideia da magnetização, né? Antes mesmo da doutrina espírita, o estudo sobre magnetização estava bem avançado, a questão das curas que eram feitas, né? Principalmente aquelas curas em relação às pessoas que tinham problemas na área emocional, né? Tinha o Mesmer mesmo, que é muito citado dentro da doutrina espírita, e muitos outros que foram que pesquisaram, né, através da experimentação, como é que funciona o magnetismo. E então ele lembra aqui que a ciência espírita ela mostra que não só aquela magnetização que já foi estudada no passado, né, mas como a prece também, ela produz um efeito igual. Né? Ele não fala nem que é parecido o efeito, ele fala igual efeito. E como é que isso ocorre? Né? Através dos fluidos. Né? Como nós já lemos vários outros slides, né? A nossa vontade, o nosso desejo, quando ele é sincero, a boa vontade, esse desejo ele utiliza do fluido cósmico universal, que está presente em todo o universo, que nós fazemos parte dele também. Então ele vai até aquela pessoa que está necessitando daquelas energias e vão então fortalecer aquela pessoa. Né? Então aqueles pedidos que nós fazemos chega até ele, esclarece, fortalece, e ele pode então enfrentar as dificuldades com mais coragem, com mais resignação. Né? Então, não é necessário tantas palavras, né? Não é necessário um grupo muito grande de pessoas. O mais importante é a vontade, a boa vontade para que essa energia, né, que a gente fala, magnetização moral, se opere mesmo à distância. Mesmo à distância ele pode alcançar. Muito bem, vamos para frente ou o senhor quer comentar, senhor Maurício? Nesse assunto aí ainda, aí fala o seguinte, eu achei interessante, quando fala por meio do qual o amparo e a força recebem, aí fala, mesmo a seu mau grado. Então, às vezes a pessoa não está buscando, às vezes ele nem acredita, ele nem deseja, mas se a gente sabe que a pessoa precisa, né, então a ação magnetizadora vai atingir aquela pessoa. Supondo que eu estou me lembrando aqui, me lembrei agora do Barça. Mesmo que a Terezinha não acredita, mesmo que ela não peça, mas o Barça sabe que ela está precisando. Aí o Barça pega e vibra em favor dela, faz suas preces, igual sempre faz aí. Com certeza está recebendo. Mesmo ela não está pedindo, ela não está... Talvez se perguntasse, aceita? Ela falaria, não quero. Mas ela vai receber. É claro que nós sabemos que as duas forças, a receptora, a vontade de receber, com a vontade daquele que ora, vai ser mais forte, né? Mas não significa que a pessoa que também não pediu, às vezes nem interessou, mas se ele está necessitado e a outra pessoa orar com fé, com certeza ela vai receber também. Vai receber também. E essa palavrinha aqui, moral, né? A gente tem que ficar muito alerta a ela, né? Que ela está ligada à questão da vontade e da boa vontade, que nós já até falamos, né, sobre essa questão, né, da autoridade moral de quem, por exemplo, no caso que nós citamos da mediunidade, né? O Bezerra de Menezes, aquele caso.
Então, tudo tem a ver também com a moral, né? A boa intenção de quem está fazendo a oração. E por isso que ela beneficia quem ora também. Que a pessoa, através desse caminho, desse caminhar, dessa decisão de orar pelo outro, de fazer o bem, de participar dessas reuniões mediúnicas com o objetivo de auxiliar, ele se modifica. E ele é o maior beneficiado. É quem age em favor do outro. O outro recebe, é claro, mas ele recebe muito mais. Ok, vamos pro próximo então? Vamos lá. Aqui é o relato de um espírito infeliz. Isso aqui está no Céu e Inferno. O Céu e Inferno tem a segunda parte, né, só sobre estudo de casos. Né? Tem várias comunicações que Kardec analisou e estudou e depois trouxe para o nosso conhecimento, né? Como é que é a forma de nós aprender como é que funciona lá. Esse caso aqui é do Jacques Latour, não sei se é assim que pronuncia, que é francês. Jacques Latour. Ele foi executado. Na época, né, usava-se a guilhotina, cortando. Então ele foi executado, porque ele era um assassino. Ele matou muitas pessoas. Correu em Bruxelas no dia 13 de setembro de 1864. Foi o dia que ele se comunicou, né? Numa reunião. Então você veja bem, ele foi executado em setembro. Aqui não fala o dia, mas aqui numa reunião espírita íntima de 7 a 8 pessoas que ocorreu em Bruxelas em 13 de setembro, ele já se comunicou. Não foi uma evocação, não evocou ele, foi uma comunicação espontânea. O médium estava lá e quando pensa que não, ele se manifesta. Hoje essas comunicações espontâneas são muito comuns, né? Nas reuniões mediúnicas, geralmente ocorre as comunicações assim espontâneas, porque não se evoca um espírito em particular. Ele só faz evocação de forma geral, né? Aqueles que a espiritualidade encaminha, aqueles que estão necessitando de se comunicar, que se comuniquem. E que é o que normalmente ocorre hoje. Mas naquela época, a Kardec era muito comum ele evocar tal pessoa, né, que desencarnou, pessoas que desencarnaram há bastante tempo ou recente, e geralmente ela se comunicava e era a forma deles se informar, né, como é que funcionava o mundo espiritual. Hoje nós nem temos mais essa necessidade porque nós temos muitos exemplos, né? Tipo, e daí ele fala que ele está arrependido. As primeiras palavras que ele pronuncia é essa: estou arrependido, estou arrependido, estou arrependido. E aí eles são surpreendidos, né, com essa comunicação espontânea e ele o tempo todo ele está agitado, né? Até provoca no médium uma dificuldade, né? Na comunicação, assim, né? Vou colocar até aqui a parte aqui do Kardec Pede, onde está esse texto. Aqui. Então, ele se comunica de forma espontânea e ninguém esperava, alguns nem conhecia, nem sabia da questão dele, né? E aí eles perguntam por que ele veio ali se ele não foi chamado. E o médium psicofonia, né? Ele fala que médium falante, né? Mas médium psicofonia. E aí ele disse que ele se aproximou ali porque ele estava arrependido e ele sentiu que aquelas pessoas que estavam ali eram pessoas que queriam ajudar, né? Então ele sentiu-se atraído por aquelas pessoas.
E aí ele narra o que aconteceu com ele, a morte, e que ele estava, o que estava perturbando ele, que ele estava desesperado, era das vítimas. Ele via as vítimas que ele matou, o sangue, via o sofrimento daquelas pessoas. E isso, pela comunicação aqui, percebe-se que antes mesmo dele morrer, ele já estava atormentado. Até por isso que ele estava desejando a morte, que ele fosse executado logo, porque ele estava já passando por essa situação. Então veja que aquilo que a gente sempre estuda, né? Qual que é a pena do criminoso, né? É ele mesmo, é a própria consciência. Ele não consegue se livrar daquelas imagens que acompanhava ele, ele via ele mesmo executando as vítimas, né, matando sem compaixão. Então ele revia essas cenas o tempo todo. E então aqui ele narra que ele estava muito sofrendo muito, né? Aí lembrava da guilhotina e tudo, das pessoas, aí sangue, sangue. Não vou ler todo o texto, depois pode ler com mais calma, né? E tem muitas questões aqui que a gente pode, que é interessante para a gente entender como é que funciona essa questão. E tem um trechozinho aqui, né, que ele fala aqui, ó, sobre as pessoas que aqui ficaram, né, que se soubesse como é que era, como é que é a coisa lá no mundo espiritual, né, então não haveria mais assassinos, porque o sofrimento é horrível, é terrível. Ele reconhece então que ele merecia isso, então ele está arrependido. Isso é um motivo para que ele possa estar se comunicando ali, né? Porque ele está arrependido, então ele veio porque se sentiu na condição de ser ajudado. Então aqui é a comunicação dele. Aí depois de um certo tempo, eles então conversa com ele, né, para consolar ele. Aqui, ó, dirigiam palavras de encorajamento e consolo. E disse que ele estava falando que Deus não olhava mais para ele, que Deus não enxergava, que Deus é inflexível. Daí ele disse: não é inflexível. O que ele pede ao culpado é arrependimento sincero, o desejo de reparar o mal que fez. Então ele reconhece que ele não está endurecido, né, que ele está arrependido realmente, está pedindo perdão pelos crimes, e que eles iam orar por ele, né? Ele estava pedindo oração, que eles iam fazer isso. E assim eles fizeram, pegaram o Evangelho segundo o Espiritismo e fizeram aquela oração, né, no finalzinho do Evangelho, que tem as orações, em favor dos espíritos sofredores e arrependidos, porque eles não viam nele um espírito mau, né? Ele já tinha sido mal, mas naquele momento ele era um arrependido que estava sofrendo consequência do que ele tinha feito. E quando eles fazem a oração e conclui, ele sente o alívio. Aqui, ó. Obrigado, meu Deus, obrigado. Vós tiveste compaixão de mim. E as imagens que ele estava vendo se afastam. E aí ele pede que continue orando para ele, que os bons espíritos continuem auxiliando. Então, o médio também aqui narra, né, que o médio também fica bastante cansado, sente, né, aquelas influências, aquele desconforto pela comunicação, que é uma agitação febril, né, que ele tem quando ele se comunica. Mas ele agradece pelas preces e sente a melhoria que produz a prece nele mesmo. E por alguns instantes, veja bem, as imagens não sumiram de todo, não. Por alguns instantes ele sentiu um certo alívio com ele. Aí tem outras comunicações dele mesmo, né, que continua depois, né, e ele vai se melhorando. Não é só esse trabalho que é feito para ajudar ele, né? Tem outros na sequência, tem várias outras comunicações, né, que são feitas e auxilia ele.
Então, essa aqui é para a gente então entender, né, como é que a prece funciona. Mas veja bem, sempre pensando que a prece ela tem que estar envolvida com aquela questão, né, de boa vontade, de amor mesmo pelo próximo, né? Eu acho assim que pela, pela forma, né, como ele apresentou ali o sofrimento, a dor intensa, né? Eu acho que todos ali sentiram aquele magnetismo, aquele sofrimento de alguma forma, e sentiu que ele estava sofrendo. Então as pessoas buscaram fazer oração porque estavam realmente, né, compadecidos da situação dele. E isso que fez o efeito, né, dele se sentir melhor, né, sentir mais aliviado. Alguém quer comentar mais, não? A respeito? Quer que coloque o texto de novo também, ou alguma Não, coisa assim? eu achei assim, interessante de lembrar, porque ele faz a comparação lá que entre a dor da guilhotina no momento da morte, do momento da morte dele, foi um quase nada em relação ao que ele sofre depois. O É, sofrimento daquele momento depois do desencarne, o sofrimento depois é muito maior do que o momento da guilhotina. é Eu achei que foi um. verdade. Bem lembrado, é mesmo. Não, e é interessante a gente lembrar disso, porque muitas vezes a gente fica, tem muitas pessoas que têm o medo do momento do desencarne, né? É, É que geralmente o momento do desencarne, ele não é doloroso. Pode perceber que nem para esse espírito que era assim bem endividado, o momento em si do desencarne não foi doloroso tanto. O difícil foi o pós, né? Depois do é, desencarne, que aí continuou. Toda aquela dor, ela continuou como se fosse uma coisa ininterrupta, né? Além das dificuldades que estava passando, as dores, também quanto os obsessores estavam ao lado dele, o atormentando o tempo integral, né? ele. Então, é interessante essa. Tem vários, né? Vários passagens aqui que ilustram bastante essa questão. A segunda parte do Céu e Inferno é todo ele de exemplos. Muito bem. Aqui também, ó, ele fala de nova reunião, né? Como eu já disse, que ele já estava melhor, mas ainda ele apresentava assim e o médio sentia bastante as dores dele, né? Ele tinha assim momentos de alívio, ele não teve assim uma cura instantânea, né? Então foi um momentâneo alívio, como diz aqui, né? Mas a prece traz o quê? Alívio e esperança. E aí ele passa a orar junto, né? Eles começam a orientar ele, fazer oração e ele vai cada vez mais se melhorando. Ó. Então a prece intercessória, que é essa daqui, né? Que a gente faz pelo outro, mesmo estando ali próximo, né? Pode estar em qualquer lugar. Então ela aumenta as forças e a resignação. A pessoa se sente mais resignado, porque ela vê uma luz no fundo do túnel, ela vê um alívio, qualquer momentinho de alívio que a pessoa vê naquele sofrimento extremo, é uma esperança. Aí ela fala, opa, né, tem um caminho aqui, tem uma esperança para mim. Daí ele vai se fortalecendo, vai aumentando as forças e ele vai enfrentando aquilo, porque aquela situação toda está nas criações mentais dele, que é necessário e que ele não consegue, às vezes, sair ali sozinho, precisa de ajuda mesmo. Ele fala aqui, ó, faltas teriam sido evitadas se eu soubesse orar. O pensamento me volve então para a última existência e vejo as faltas que teria conjurado se eu soubesse orar. Hoje compreendo a eficácia da prece. Então é um momento de lucidez, né? Que ele está entendendo o funcionamento, como é que é. Comentários ou vamos para frente?
Aí dá para depreender também desse aí que diz aí que a questão que ele não recebeu a cura de uma vez, porque como a cura ela está em nós, né? Na verdade, foi recebendo o alívio momentâneo, mas a cura de verdade é cada um faz por si, né? É, Então ele vai merecendo isso pela sua conduta, pela sua forma de vibrar, né? Sua forma de pensar, de agir, que ele vai mudando. Mas a prece vai auxiliando vagarosamente a, a fazer com que ele tenha força para promover as mudanças. E quando ele promove as mudanças, que realmente que aí já vem a cura. e às vezes é difícil para nós aqui encarnados aceitar que é assim que é o caminho. Tanto lá no plano espiritual, para os espíritos se recuperarem, quanto para nós aqui, quando estamos envolvidos em problemas. Por isso que o tratamento espiritual, né, tem toda uma sequência aqui nas casas espíritas, né, que até aquelas orientações da Alta de Souza, né, mostra desde do momento em que a pessoa passa pela conversa fraterna, a frequência aos cursos, as palestras, os passes, o trabalho mediúnico, até a finalização com a última conversa fraterna. Então, envolve vários dias. E não só na casa espírita, mas em casa também, né? Com a recomendação de ler o Evangelho, de fazer o culto cristão no lar, de se modificar, e tudo isso a pessoa vai sentindo a melhoria e ela então vai encontrando razão para ter esperança que vai sair daquela situação, né? Então, não é uma cura instantânea, não é um milagre, pá, né? Uma varinha mágica, bate lá, a pessoa... muitos procuram a casa espírita com essa ideia. Não, tenho um espírito me perturbando, tirou ele e acabou, tá tudo bem. Mas aí ele começa a entender, quando ele vai lá, que o espírito está ali perturbando, porque ele também está perturbando o espírito, é uma troca. Daí ele vai perceber que ambos precisam de tratamento, senão eles não saem daquela situação. Muito bem. Vamos para a próxima? Continuando, né? Vamos. Orar é amar. Vamos pedir o Barça para poder participar, que o Barça está caladinho lá no... Barça, você está com o seu microfone desligado, tá? Só para te informar. Você quer ler essa parte aqui? Dá um toquezinho no microfone e liga ele para falar. Você dormiu, Barça? Cochilou, certo. O sono dele é leve, ele dorme, a gente chama ele responde agora. Ele responde. Acho que ele não vai se manifestar, parece. Então, orar é amar. Orar é amar e amar é orar. É bom que ele faz trocadilho. Quando você ora, é sinal que está amando. E se você amar, o ato de amor já é também uma oração. Ele faz a inversão das coisas, que a ordem aí não vai alterar. Tanto o orar é amar, como o amar também é orar. Oremos, irmão, para que mais me fortaleça. Obrigado, meu Deus. Sou um espírito arrependido e sincero é o meu arrependimento. Então, ele está arrependido realmente, segundo ele, com sinceridade, tanto quanto meu impuro coração pode comportá-lo. Eu vos amo com esse sentimento que é puro, pura emanação da vossa divindade. Irmão, oremos, pois meu coração transborda de reconhecimento. Estou livre, quebrei os grilhões, não sou mais um réprobo. Coisa legal, né? Porque quando a gente arrepende
e, e se perdoa, porque eu acho que é interessante, gostei muito do que disse no final, não sou mais um réprobo, porque o réprobo é quando você se julga um criminoso, contumaz, né? Um criminoso em ação. E ele quer dizer que já fez muitos erros, cometeu muitos erros, agora em diante ele é diferente. Então, por isso que é importante, a gente sempre fala da questão do perdão, né? Que é muito importante arrepender, mas não se ficar se culpando. E pelo jeito como ele fala, quebrei os grilhões, né? Hoje ele saiu dessa armadura de culpa, porque agora ele se considerava uma pessoa já mais livre, pronto para continuar a caminhada. Então, isso é importante para nós, também é exemplo para nós, que a gente deve arrepender dos erros que já fizemos, mas não se apegar a eles, né? Porque muitas vezes nós nos apegamos aos erros e ficamos ligados aos erros muito mais do que a vontade de não errar. E quando a gente lembra, não, eu errei, mas da agora para frente eu estou melhor e vou caminhar. E com isso, aí ele pede as orações, né? E a oração faz com que ele se torne livre. Isso. Barçanu, você quer comentar? Parece que o Barçanu conseguiu abriu o microfone dele. Não, é porque naquela hora que vocês falaram, eu tava numa rotatória cheia de carro. Ah, você E aí não estava podia nem dirigindo. falar, sabe? Aí eu escutei o Maurício falando aí, tudo no trânsito. É porque eu tenho que buscar a mulher na igreja e aí chega a hora, tem que vir, sabe? Aí eu tô escutando vocês falando aqui, mas dirigindo o carro, né? Ah, Aí eu tá parei certo. agora aqui no estacionamento da igreja, Ah, agora eu tô podendo falar, né? Pois ah, eu acho que o mais importante é a pessoa, do dia que ela arrependeu, caçar jeito de melhorar, né? E não, como disse Jesus, vai e não peque mais, né? E quando ele curava uma pessoa, sempre ele falava isso. Quer dizer, da agora para frente as coisas vão mudar, né? E aí eu penso assim que nós, já pensando de mudar, ou que seja aqui no mundo dos espíritos, que a gente tem que mudar uma hora, né? Quanto mais cedo, melhor, né? Só isso mesmo. é isso. Então, os nossos próximos slides também é estudo de caso, assim, sabe? Aí é num outro livro. É o livro Tormentos da Obsessão, de Filomeno de Miranda, isso aí, ó. Insucesso de Ambrósio, Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Valdo Pereira Franco, Tormento de Enfermaria do Hospital Esperança. Eu penso assim que para nós aproveitar melhor eu não li, né? Eu li esse outro anterior, esse aqui eu não li. Então eu acho que a gente poderia pular esse aqui, depois na próxima reunião a gente voltava para ele. A não ser que se alguém leu e quiser contar a história, aí tudo bem. Porque acho que seria bom ler o livro, né? Eu concordo com você. Mais Então, completo. aí na próxima aula, todo mundo vai lá, busca e procura ler. Isso. Que é Na interessante outra aula, a gente discutir. para a gente poder aproveitar melhor, né, a história. E daí a gente passa para os slides seguintes. E no slide seguinte também tem uma outra questão, né? Só uma questão. Alguém quer fazer essa parte aí desses tormentos da obsessão? Daí eu posso até colocar o livro em PDF para a pessoa estudar e depois trazer para nós o estudo. E daí fica mais dinâmico, né? Mais pessoas falando. Alane, seu Maurício, o Barçanufo, se quiser Qualquer um de assumir. vocês,
Se Bem? se vocês não quiserem, vai eu. Aí depois eu coloco o link do livro ali no grupo, né? Não. Daí faz a leitura. Inclusive esse outro livro também que nós estava conversando também tem todos eles em PDF. E aí a outra questão também que eu queria conversar, porque acho que até aqui vai, ó. Aqui, ó, organizemos o grupo de vibração. Então, a outra questão também que nós precisamos conversar. Porque esse curso todo ele é dirigido para não só, né, para a gente fazer as nossas vibrações, as nossas radiações, mas a ideia é formar um grupo na casa espírita para vibrar. Trabalho, né, de vibrações. Né, tem os exercícios todos, tem aqueles vídeos, né, que eu coloquei, né, eu coloquei só alguns, mas são 26 vídeos, né, que ele sempre começa da mesma maneira, mas a visualização que ele tem, né, da questão de Jesus, ele é feito, né, da passagem evangélica, né, passagem de Jesus. Cada vídeo é né, tem as músicas para se utilizar no momento da vibração, tem um roteiro, né, um passo a passo, como é que a gente poderia fazer como sugestão. Então, como nós já estamos assim, bem avançados já, né? Faz tempo já que nós estamos fazendo esse estudo. Então, nós já estamos na aula 11, 14 aulas, né? Então, nós já estamos caminhando para a reta final e daí a gente precisaria ver essa questão. Se nós vamos formar um grupo online ou presencial, alguma coisa assim, né? Pensar, tirar um dia e hora para fazer essas radiações e essas vibrações. Muito bem. Então esse é o... Nós podemos, acho que isso é importante, a gente criar, assim, com a metodologia mais certa, aí eu utilizo com as músicas, tá? Aquele momento, eu uso todos os momentos, assim, de harmonização também, e as preces, né? Então eu escolheria um dia que todo mundo tiver mais em condição de participar, né? Isso. Talvez até possa ser nesse mesmo dia que nós já fazemos estudo, se todos estiverem disponíveis, né? Porque aquela vez que nós colocamos em debate, né? Ver o melhor dia, ficou esse dia, o quinta-feira, era o que mais pessoas tinham disponibilidade, né? Se não mudou essa disponibilidade, pode ser na quinta-feira ou outro dia que a gente escolher, né? Podemos colocar Só que tem um probleminha, porque o grupo vai precisar de continuar estudando também, né? Outros cursos, né? Inclusive porque esse curso de radiação, ele tem outros slides ali, né? Tem uma sequência. Verdade. E também encerrando o curso da vibração, a gente tem de continuar um outro curso, seja do livro dos médiuns, seja, sabe? Que eu acho que o grupo tem que continuar estudando. Acho que esse momento é importante continuar fazendo esse curso para esse grupo. É verdade, muito bom. Que eu particularmente, eu estou gostando muito desse estudo. Ele está trazendo muita informação para gente. Aí, nesse caso, seria importante que a gente achasse um outro horário para a gente fazer a vibração mesmo, né? Exercitar a vibração no outro horário. Isso mesmo. Encontrar um outro momento. De repente, nós poderíamos introduzir assim, as pessoas estão com dificuldade de aumentar dias, aí podia entrar no lugar da segunda-feira, nós vamos fazer só vibração normal, né? Então, a gente pode continuar com o mesmo fim, mas fazendo com uma metodologia já mais voltada para o material que é disponibilizado aqui da vibração. Da vibração. É verdade, que daí nós já teríamos o dia, né? O próprio dia da segunda-feira.
Aí tem que ver se os outros vão poder também participar. Participar na segunda, isso. Muito bem. Bom, então vamos continuar, né? Esse é o slide número... Ai, qual que é o número que eu não estou conseguindo enxergar? Número 15. Essa aula tem 33 slides, é o número 15. Ah? Aí vamos... quem pode fazer a leitura dele? Número 15. Alane Barçanufo. Você Oi, tá conseguindo tá me ler? ouvindo? Eu tô te ouvindo. Essa é a organização de grupo de vibração, né? Organizemos grupos de vibração. Ele tá nos É isso mesmo. convidando. É um Ah, convite. pode ler. Posso ler então, né? Pode. Então, ajudando-nos também vós com orações por nós, Paulo, Coríntios, o mal empreende e o ataque ao bem organiza defesa, fundemos círculos intercessórios para cooperação ativa junto às guardas vigilantes, organizando ligas de orações nos templos, nas instituições e nos lares, comparecendo espiritualmente no esforço defensivo, auxiliando também nós nos valorosos combate do bem. Emmanuel, alma e luz. É importante reconhecer, implantar e divulgar a ação magnética da vibração como trabalho sistematizado de socorro espiritual a serviço da caridade. Pode comentar aí. Ok. No livro, né, na sequência, tem um pedacinho que eu achei interessante colocar também. Ele fala assim: a vibração, juntamente com o passe, a água fluidificada, a desobsessão por corrente magnética, a desobsessão por doutrinação e a cura compõem ações magnéticas cooperativas e solidárias no atendimento espiritual aos pacientes do tratamento presencial ou à distância. Então aqui é um convite, né, para a gente se organizar e fazer metódico, né, assim, todo frequente, né, contínuo, nos lares ou nos templos, na casa espírita, a gente se organizar e ver um dia que a gente possa fazer isso aí. Que é um trabalho de defesa contra o mal, como ele diz aqui, né? Paulo diz, nos lembra. E a forma da gente se melhorar e auxiliar. Tem instituições que já têm alguns trabalhos nessa área, né? De cura, outros fazem trabalho de vibração, né? Eu lembro que lá em Dourados tinha um grupo que fazia todo domingo, 8 horas da manhã, ia para casa espírita lá, fazer oração. Eles falavam orar pelo planeta. Né? E lá é daí colocar os nomes, né, de quem está necessitado, ou grupos, momentos que a humanidade está passando de dificuldades. Então é o momento da gente buscar essa irradiação dessas energias em benefício do nosso ambiente, né, aqui da Terra, encarnados. Mais comentários? É porque é importante que à medida que nós vibramos, você vibra
por aqueles que estão passando por algumas dificuldades tais, né? Então a gente está mandando energia. E quando você vibra por uma região, nós estamos mandando vibrações. E é interessante lembrar que as nossas vibrações, elas materializam. Então, às vezes, o espírito está no local em que o ambiente é todo deformado. Então, pela vibração, aquele ambiente que eles estão vivendo, eles poderão se consertar, se equilibrar. E, em vez de deformação, venha a organização. Então, porque nossas vibrações, ela materializa, ela se transforma em matéria, também lá para o mundo espiritual. É importante, então, realmente, a gente fazer essas vibrações. Só, Amigo Mestre Jesus, agradecemos a Ti, mais de momento estamos aqui representando o nome. Que eu possa estar abençoando todos nós, encarnados, e também os desencarnados que estiveram presentes no curso. Que o Senhor possa estar abençoando esse resto de semana. Que possamos estar reunidos na próxima semana. Que assim seja. Eu sei fazer com Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Gratidão a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe. Amém. Com Deus. Tchau, tchau para vocês, gente. Tchau.